Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo no canal, trazendo aí as últimas notícias do Vascão da Gama de hoje, né? Deixando bem claro para o torcedor vascaíno, essas notícias que eu vou trazer no canal, claro, é tudo referente aos sites que trazem notícias do Vasco no dia a dia. Confere o site, o link está aqui na descrição para você acompanhar todas as notícias que eu trazer no vídeo, tá aqui publicadas nos sites que trazem notícias do Vasco no dia a dia, beleza? Sem mais enrolação, bora lá falar de Vasco, né, galera? Que tá complicado demais, né? Vasco aí 18º colocado aí no Campeonato Brasileiro, depois de mais uma derrota, né? Um clássico que teve passeio completo do Botafogo ali em cima do Vasco, né? Um domínio no primeiro tempo, no segundo tempo. O Vasco ali só teve uma oportunidade de gol, né? Que foi ele com o Alex Teixeira, que para mim deveria ser banco nesse time do Vasco há muito tempo. Né, o Alex Teixeira perdendo a única oportunidade que poderia ali, né, naquele momento empatava o jogo, né? O jogo talvez poderia ser outro, mas o Alex Teixeira conseguiu lembrar lá o Diego Souza, né? Aquele gol na Libertadores que poderia ter levado o Vasco ali, né, para uma final de Libertadores, e o Diego Souza perdeu contra o Cássio, né? E ali jogo contra o Corinthians. E agora eu vou trazer aqui para vocês, torcedor vascaíno, a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada, né? Vamos rapidamente aqui atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo aí disparado na primeira colocação, seguido pelo Grêmio, depois aí a Mulambada e depois o Palmeiras, né? Os 4 primeiros colocados. E os 4 últimos, né? Goiás com 11 pontos, o Vasco com 9, América de Minas com 9, Coritiba, para mim, na minha opinião, um dos candidatos, provavelmente rebaixado. Essa vaga já está com Coritiba, galera, que tem apenas 4 pontos e não conseguiu uma vitória sequer no Campeonato Brasileiro, né? Então o Vasco está ali com 9 pontos, né, galera? Precisa o quanto antes voltar aí a vencer. O Vasco, né, que perdeu mais um jogo, tem o próximo jogo aí contra o Cruzeiro, no próximo sábado, galera, às 4 horas, aí em São Januário, com certeza, mais uma vez, né? Se tivesse público, ia estar lotado, mas infelizmente não pode ter público, né? Então, provavelmente esse jogo vai ser em São Januário. Depois o Vasco tem um jogo fora de casa contra o América de Minas, né? Que é a briga, o adversário direto. Olha só para você ver, né? O torcedor do Vasco já fazendo conta, já vendo o adversário direto para não ser rebaixado. Depois tem Vasco e Atlético Paranaense e depois um jogo complicado contra o Corinthians, que também está lá na parte de baixo da tabela, como vocês viram. Vasco e Corinthians, né, aí em São Paulo. Vasco tem um jogo aí contra o Grêmio e depois contra o Bragantino, encerrando o primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, que depois ali então enfrenta o Atlético Mineiro, que foi o time que o Vasco conseguiu vencer fora de casa, né? Então aqui tem 2, 4, 5, 6 partidas restantes. Dessas 6 partidas, pelo menos 4 partidas dessas o Vasco tem que vencer para somar pontuações e se conseguir ali distanciar um pouco desse Z4 que o torcedor do Vasco já vê o perigo aí, né, galera, do Vasco cair mais uma vez por incompetência dessa empresa 777 que comprou o Vasco. Essa bagunçada que está dentro do nosso clube, que continua a mesma coisa. Vou trazer aqui agora o vídeo aí do Lucas Pedrosa, né? Que apoiou também aí a venda do Vasco, a verdade é essa, né? Ele estava ali a favor, falando de grandes contratações, né? Apoiou a venda do Vasco, agora está revoltado aí em relação a tudo que está acontecendo dentro do nosso clube, né? E o Pedrosa não se segurou e soltou o verbo ali no programa do SBT Esportes, que a gente vai acompanhar aqui junto agora, beleza, galera? Não esqueça, deixe seu joinha no vídeo para dar aquela moral e vamos lá reagir aqui junto. O vídeo do Lucas Pedrosa falando uma análise desse clássico entre mais uma derrota do Vasco aí no clássico agora para o Botafogo de 2-0. Bora lá ver. Eu senti um Vasco, eu ainda sinto um Vasco completamente desorientado. Fernanda, É essa sensação que eu tenho do Vasco hoje. primeiro eu quero exaltar o Botafogo, que é o líder do campeonato e não é à toa. É um time completamente bem formatado, taticamente inteligente. Os jogadores, inclusive, Fernanda, eu acho que tem muito a ver também com uma resposta de vocês acham que nós somos só o Luiz Castro? Vocês estão completamente errados. Nós somos aqui, estamos como líder do campeonato, porque nós somos o Botafogo, nós somos os jogadores. E a torcida abraçou isso e deixou claro ontem no Newton Santos. Dito isso, o Vasco enfrentou a melhor equipe do adversário, que não perdeu ainda em casa. O adversário que o Vasco pegou ontem foi o melhor time do campeonato. Então isso tem que ser deixado claro sempre. Ok. Agora o que a gente tem que falar?
O Vasco conseguiu suportar o Botafogo no primeiro tempo. Eu acho que fez uma partida, na questão da marcação, decente no primeiro tempo. A questão é, toda vez que o Vasco recuperava essa bola, na hora de fazer a transição ofensiva, sentia a falta do Jair, que é o melhor jogador do time, já falei isso aqui 1000 vezes, e do Gabriel Peck, que é uma válvula de escape na velocidade. E aí, Fernanda, não tem como eu não falar sobre a partida do Robson Bambu, que foi terrível. É um jogador que não tem por que ser titular do Vasco da Gama, nunca justificou a titularidade dele. Então, o Robson Bambu foi um erro da diretoria grave, e é um cara que em toda partida consegue comprometer o sistema defensivo do Vasco. Foi logo substituído, né? E digo isso também pro Pumita, que ontem falhou nos 2 gols do Botafogo. Tanto no segundo gol do Carlos Alberto, que muita gente falou que foi falta, e nem o Pumita reclamou. Ele deitou no chão e ficou, botou a mão na cara, então pra mim não foi falta. Pra mim não foi falta. Eu achei falta. De forma alguma. E no primeiro lance também, ele não consegue acompanhar o Luiz Henrique na infiltração, que o Tiquinho faz o pivô, dá o passe e o Luiz Henrique sai de cara pro gol. Não e é aí, fácil também, o Luiz é muito veloz. É, né? Muito veloz, mas aí é erro crasso de marcação, Fernando. Você tem que acompanhar o cara, mesmo que seja pra trabalhar. E o Luiz Henrique sai de cara a cara pro gol, e o Léo Jardim, na minha opinião, que não é um problema pro Vasco, o Léo Jardim, muito pelo contrário, ele é uma das poucas boas notícias do Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro, mas ele não pode tomar um gol no canto dele. E ele tomou um gol no canto dele, onde o Luiz Henrique bate com a perna que nem é a dominante e consegue fazer o gol. Aí eu vou pro real problema do Vasco. Toda vez que o Vasco conseguia suportar a pressão do Botafogo, essa bola respingava lá na frente. E nem o senhor Pedro Raul, que faz uma temporada de Campeonato Brasileiro ridícula, vergonhosa, mal demais, nem o senhor Alex Teixeira, que perdeu um gol de cara e que tem que ser cobrado por isso, porque foi a pior partida dele dentro do Campeonato Brasileiro, muito mal, não pode acontecer isso. Aí, ó. No momento em que o Vasco estava com 1-0, que o Vasco estava perdendo por 1-0 e ele acaba perdendo o gol, não pode. O jogador profissional, com a experiência que ele tem, com a qualidade que ele tem, com a responsabilidade que ele tem, de forma alguma pode errar num lance como esse. E também o Herediano não foi bem, o sistema ofensivo do Vasco ontem foi nulo, e justamente por suportar essa pressão defensiva, que é muito difícil contra o melhor time do campeonato, a bola não parava lá na frente. O Vasco não conseguia segurar a bola e não tem time nenhum no mundo que consegue ficar sendo bombardeado sem tomar gol. Alguma hora vai acontecer uma falha, alguma hora vai acontecer um erro, e o Botafogo foi extremamente efetivo. Então ontem eu tenho a destacar aqui que o Robson foi mal, que o Pumita foi mal, o Léo Jardim foi mal, mas o sistema ofensivo do Vasco, que não serve só para fazer gol, mas também equilibrar a partida, foi uma vergonha. Todos os jogadores, o senhor Alex Teixeira, Pedro Raul, o Herediano também, e todos os jogadores. O único que eu tenho que salvar aqui desse time do Vasco é o senhor Marlon Gomes, que fez uma partida belíssima, e coitado dele. Logo no dia que ele não tinha nem o Jair, nem o Gabriel Peck, ele fez a sua melhor partida em 2023. Inclusive, Realmente, concordo ali, né, com o que o Lucas Pedrosa falou em relação a esses jogadores. Cara, Robson Bambu, sem condições nenhuma, cara. O cara era jogado lá no Corinthians, né? O Corinthians nem usava o jogador, devolveu, e o Vasco foi lá pegar Robson Bambu, né? Pelo amor de Deus, péssimo zagueiro, né? Compromete em todos os jogos que entra. Pumita enganou muitos torcedores do Vasco, principalmente eu com algumas rodadas no Campeonato Carioca. Eu já dizia que esse jogador é uma péssima contratação, não consegue marcar. Ia muito bem lá na frente, agora nem isso está fazendo, né? Que o jogador conseguia alguns bons cruzamentos de vez em quando, né? Teve aquele gol lá contra a Mulambada, né? Aquele 1-0 que o Vasco conseguiu lá vencer o jogo, que é aquele chute que ele nunca mais vai acertar na vida, enganou muitos torcedores. Desde o começo estou falando que esse Pumita não sabe marcar, é um péssimo lateral direito, né? Então, o time que estuda o Vasco já ataca muito mais, como você viu. Os 2 gols do Botafogo saiu do lado dele, principalmente o segundo gol, onde que ele caiu no chão, ficou totalmente ali parado, caído no chão. O jogador do Botafogo ficou completamente livre. E no primeiro gol, o Léo Jardim também tomou o gol no canto dele, né, debaixo da perna praticamente. O goleiro, como o Léo Jardim, não pode, né, levar um gol como esse. Claro, salvou o Vasco em várias outras ocasiões, mas deu mole, vacilou bastante no primeiro gol do Botafogo, né? E o meio de campo do Vasco completamente perdido, a não ser o Marlon Gomes. Também concordo com o Pedrosa ali, o Marlon Gomes tem jogado demais, se matado nesse meio de campo do Vasco, né? E para mim, ali, discordo com ele que o Jair é o melhor jogador do meio de campo do Vasco, né? O menos pior, porque, pelo amor de Deus, no Vasco não tem aquele jogador melhor, né? Que a gente possa chegar aqui e falar, ó, esse daqui é o melhor, que está se destacando mais pela vontade, né, é o Marlon Gomes, com certeza o moleque da base aí vem representando e tá jogando muito, né, suando a camisa para ajudar esse time do Vasco. Agora, Pedro Raul, sem condições nenhuma, isso a gente já sabe, né, chega a bola nesse cara cruzada, chega a bola por baixo, teve bola ontem que ele tirava como se fosse zagueiro do Botafogo.
O Pedro Raul está fazendo um campeonato ridículo, não só no Campeonato Brasileiro, como no Campeonato Carioca, como na Copa do Brasil, que ele eliminou o Vasco praticamente. Então, para mim, né, o Pedro Raul ali tem que ir embora. Vai para a Arábia, vai para outro clube que não tem condições do Pedro Raul seguir como titular do Vasco, né, nesse restante de temporada. O Vasco precisa de um atacante que faça gol e o Pedro Raul, para mim, não é esse jogador. Quero saber o comentário da galera aqui, né? O Vasco provavelmente deve manter o Pedro Raul, pelo amor de Deus, né? O Vasco tá aí na decadência e pode sim ser rebaixado por incompetência dessa empresa que compraram o Vasco, cheio de promessas e até agora nada foram cumpridas, né, galera? Agora eu vou trazer aqui algumas informações, como eu disse, informações dos sites que saíram aí trazendo jogadores aí que podem pintar aí com a camisa do Vasco. Todos nós sabemos que o Vasco precisa demais de reforço e vamos trazer aqui as principais notícias em relação também a treinador, né, galera? Vamos começar aqui falando pelo treinador do Vasco. Nem técnico o Vasco tem, né? Olha só o ponto que o nosso clube chegou, né? Dessas pessoas que estão lá dentro fazer com o nosso clube. Nem treinador o Vasco tem e o Eric Faria aí, né, o jornalista, o repórter, está indicando o Felipe Maestro para ser o novo técnico do Vasco, né? O Felipe ele que teve grandes passagens pelo Bangu, né? Vamos ver aqui rapidamente, galera. O Felipe tem 45 anos, né, aposentado no gramado aí desde 2014, né, galera? Treinou aí Tigres do Rio de Janeiro e o Bangu antes de retornar ao atual clube, né? Também passou pelo Confiança do Sergipe. Então vamos ver aí em relação aí a treinador, né? O Vasco está buscando um treinador, né? Pretende trazer um treinador ali medalhão, mas até agora nada, né, galera? Você vê aí jornalista, muita gente indicando o treinador pro Vasco, até agora nada, absolutamente nada do Vasco anunciar aí um novo treinador. E nosso time está à deriva, entregue completamente o Vasco na mão dessa empresa que estão conseguindo destruir o Vasco, né, galera? Então vou continuar aqui agora com a informação do mercado da bola. O Vasco segue aí negociando a contratação do meia Bruno Prachetes, do Red Bull Bragantino. Saiu essa informação aí, né? Saiu até quente, que o Vasco já estava negociando lá com esse jogador, né? Mas aí parece que esfriou, mas agora voltou a ser citado o jogador aí como possível reforço do Vasco para essa temporada. Vamos esperar, né, os próximos dias, até porque a especulação no momento são vários jogadores, mas até agora jogador que é bom. A gente vê ali a contratação sendo feita, até agora nada, né? Só papo furado, só papinho aí que o jogador vai jogar no Vasco e até agora o torcedor vascaíno está à espera de reforço. Para mim, não seria uma baita contratação, nem boa contratação para o Vasco, né? Seria mais uma aposta esse jogador aí, Bruno Prachetes, né? Que foi uma das contratações mais caras do Red Bull Bragantino, que pagou em total de 36 milhões na época, né, por esse jogador, que não deu muito bom lá, né, não está sendo utilizado no elenco ali no Red Bull Bragantino, e o Vasco está assim, né, buscando jogadores reserva de outro clube, né, as mesma coisa que fazia aí, né, quando o clube era administrado por presidente associação, né, galera? Então, infelizmente, estamos na mesma, né? Não mudou completamente nada dentro do nosso clube. Vasco oficializa proposta de compra aí pelo meia, outro também que está virando novela, assim como Lanzini, que até hoje a gente não sabe a resposta se vem ou não vem. Rodrigo Salazar, jogador que o Vasco e São Paulo está interessado, né? O clube da Alemanha, que caiu para a Série B, já recebeu a proposta de Vasco e São Paulo, rejeitou as duas. Só que agora o Vasco abriu uma nova proposta, né? A do São Paulo já foi rejeitada novamente e o Vasco ali ofertou cerca de 15 milhões, 3 milhões de euros. O clube ofereceu ali com valores em duas parcelas serem pagas. Olha o calote aí, hein? Cuidado, hein, Schalke? Olha o calote aí, porque o São Paulo tomou calote, Corinthians tomou calote, então toma cuidado aí, ó. Primeira, já quando o jogador assinar o contrato, e a outra no final de 2023. Se os caras verem as contratações que essa empresa 771, essa empresa 71 que está dentro do Vasco aí, contratou jogadores, né, parcelado, e não pagou nem a primeira parcela, você acha que eles vão aceitar uma proposta dessa por um jogador de 23 anos? Um jogador que daqui a 1 ano aí pode estar valendo muito mais, principalmente se ele se destacar aqui no futebol brasileiro. Então vamos ver o que vai acontecer, mas particularmente eu acho que o Schalke vai recusar a proposta,
mesmo precisando do dinheiro que a equipe deles caiu para a Série B, né, lá no campeonato alemão, e o Vasco está buscando jogadores assim, né, de Série B, jogadores encostados em outros clubes. Essa empresa sem vergonha que entrou dentro do Vasco, tá a mesma coisa, a mesma palhaçada, e o Vasco vai ficando isolado na zona de rebaixamento, cada vez mais no fundo do poço, até, né, chegar ali, passar e o torcedor vascaíno ver o Vasco cair mais uma vez para a Série B. Infelizmente, se continuar com essa administração de merda que está dentro do nosso clube. Valeu, galera. Vou encerrar o vídeo de hoje. Esse foi o giro aí das últimas notícias atualizadas do Vasco. Peço você que gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais, no Facebook, WhatsApp, para dar aquela moral. Afinal de contas, vascaíno sempre ajuda vascaíno. Valeu, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo.